Daremos início à entrevista coletiva com o senhor vice-presidente da República sobre balanço das viagens aos estados. Por favor. Boa tarde, vice-presidente. Sobre essas últimas 3 viagens que o senhor fez essa semana para o Pará, Amapá e agora o Maranhão, qual é o seu balanço dessas 3 viagens no seu trabalho na presidência do Conselho da Amazônia Legal? E aproveitando para perguntar, próxima agenda e qual a expectativa em relação a todo esse trabalho no Conselho da Amazônia Legal? Muito obrigado pela pergunta, Cláudia. Dentro do nosso trabalho do Conselho da Amazônia, no presente momento, o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo os diferentes ministros, né, que são responsáveis, né, por aquelas políticas voltadas para a área da Amazônia, de modo que eu consiga ter uma ideia daquelas atividades que estariam superpostas ou que haveria algum tipo de desperdício de recursos. E, ao mesmo tempo, estou indo em cada um dos estados para ouvir dos seus governadores, né, a sua visão sobre as principais necessidades, as prioridades para o seu estado, de modo que quando nós fecharmos esse planejamento que está previsto ali para o dia 25 de março, né, eu tenha condições de atacar os problemas principais de uma forma coordenada, tanto por parte do governo federal como por parte dos estados. Nessas 2 jornadas que eu estive lá no Pará e hoje no Amapá e aqui no Maranhão, nós tivemos um diálogo excelente, com cada um dos governadores, com o governador Helder Barbalho, com o governador Valdes de Góes e agora com o governador Flávio Dino, onde cada um teve, junto com seus secretários, a oportunidade exatamente de explanar as suas visões, qual é o planejamento que eles já têm. Existe um planejamento, em relação à proteção, preservação e desenvolvimento da Amazônia feito pelo grupo do consórcio da Amazônia Legal, que, óbvio, nós vamos aproveitar naquilo que toca ao governo federal, o que nós considerarmos pertinente e importante. Então, eu estou terminando hoje esse circuito, muito satisfeito, muito entusiasmado, e com o apoio total dos governadores para o trabalho que nós estamos realizando. A próxima agenda é semana que vem, onde eu irei ao Mato Grosso, a Rondônia e ao Acre, ficando como último o Tocantins. Tá bom? Seguimos com a pergunta do jornalista Sidney Pereira, da TV Mirante, a respeito da reaproximação com os governos estaduais. Por favor. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde para o senhor. Foi precipitada, vice-presidente, a exclusão desses governadores do Conselho da Amazônia? E agora, qual tem sido o seu principal argumento assim, de convencimento para que eles contribuam com esse projeto do senhor? Os governadores já entenderam, que o Conselho ele tem a finalidade precípua de coordenar, controlar, ter uma política de informação, uma política de inteligência, do governo federal especificamente. Então, nós precisamos não desperdiçar recursos federais. E os governadores compreenderam isso. E a minha ida a cada um dos estados foi exatamente para mostrar isso para eles, dizer que eles não estão sem voz, muito pelo contrário, eles têm a voz, e que quando nós tivermos o planejamento pronto, eu vou apresentar aos governadores para que eles retifiquem ou ratifiquem aquilo que nós estamos colocando como prioridade. Não resta dúvida que a gente observa que a grande prioridade será em torno da questão do desmatamento ilegal e da queimada, concomitantemente, que tem que ser realizado junto com o ordenamento territorial, a regularização fundiária, que é um problema que aflige o Brasil como um todo e, em particular, essa região da Amazônia. Então, eu acho que algum ruído que possa ter havido inicialmente, ele já foi devidamente eliminado. Seguimos com a pergunta do jornalista Eduardo Gomes, da TV Guará, sobre investimentos para a Amazônia Legal. Por favor. Olá, boa tarde. No ano passado, os governadores da Amazônia Legal, eles foram até o STF e conseguiram ali mais de 400 milhões de reais, que foi aquele dinheiro da Lava Jato, para investir nos estados, principalmente nas queimadas que a gente acompanhou no ano passado. E aí a gente repara que é muito importante essa participação dos governadores.
Nesse caso, no consórcio, eles não vão participar, né? Não vão fazer parte, mas eu queria saber de que forma eles vão atuar, né? Já teve essa conversa, e o que vai ser feito, qual o planejamento de investimento para os estados. Na realidade, viu, Eduardo, os governadores estão participando ao colocarem as suas prioridades e as suas necessidades de integração. Eu vejo que é uma linguagem comum a integração entre as secretarias de meio ambiente, o IBAMA, entre os institutos de terra e o INCRA, né, de forma que haja uma coordenação de esforços, um aumento digamos assim, da capacidade conjunta de fiscalização e de execução das principais necessidades no tocante a essa questão de queimada, que está muito ligado à ausência de uma regularização fundiária, porque a partir daí você não consegue responsabilizar, você não sabe a quem pertence a terra, não é, com todos os problemas, não é, decorrentes dessa situação que a gente enfrenta. Você tocou na questão dos recursos oriundos da Lava Jato, então em torno de 400 e poucos milhões foram distribuídos a todos os estados, no caso aqui no Maranhão coube em torno de 42 milhões, não é, que o governador está empregando aí no programa que ele tem aí do Maranhão Verde, na questão da titulação de terra e na questão do zoneamento econômico. Agora nós teremos que buscar investimentos à frente, né? E aí surge a importância do Fundo Amazônia, assim como também os próprios fundos constitucionais, como o Fundo do Norte, né? Não é? O FNO, né? De modo que a gente tenha um recurso que dê prosseguimento nessas atividades. Ok? Seguimos com a pergunta do jornalista Ismael Gama, da TV Assembleia, sobre a estratégia para o funcionamento do Conselho da Amazônia. Presidente, boa tarde. O Conselho da Amazônia Legal já existe há 25 anos, mas nesse período pouca coisa foi feita ou efetivamente nada. Eu queria saber qual vai ser a estratégia do governo federal para que ele realmente funcione a partir de agora, já que ele já tem tanto tempo de existência. O Conselho, como você colocou, foi criado em 1995, né, um decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso, mas nunca se reuniu. Então você colocou isso de forma clara, né? Ele figurou apenas no papel. Quando o presidente Bolsonaro decidiu recriar, né, e aí, vamos dizer assim, com uma estrutura mais enxuta, né, com a visão precípua de que tem que haver coordenação, controle das atividades do governo federal, porque cada ministério tem uma política e cada assunto, muitas vezes, ele é abordado por diversos ministérios. Então, quando a gente coloca, vamos colocar um exemplo claro aqui, o combate ao desmatamento ilegal, né? Nós temos o Ministério do Meio Ambiente envolvido, nós temos o Ministério da Agricultura envolvido, nós temos o Ministério da Justiça envolvido, nós poderemos ter o Ministério da Defesa envolvido, né? Nós temos o Ministério de Ciência e Tecnologia, que também estará envolvido por meio do INPE, né? Então, alguém tem que controlar e coordenar isso aí de forma que os esforços não sejam dispersos, né? Porque uma coisa é clara, cada ministro navega, né, na sua raia. Então, tem que ter alguém que fale com todos e que dirija esses esforços. Então, esse é o papel que o Conselho vai ter e, obviamente, ao colocar o seu vice-presidente para executar isso, o presidente está dando a importância necessária e está colocando alguém que tem hierarquicamente uma posição capaz de direcionar esses esforços dos ministérios, né? Além disso, nós temos que trabalhar numa política de informação comum, ou seja, que a gente não perca a guerra da informação como nós perdemos ano passado, né? Que a gente não seja reativo, que nós sejamos proativos. E, ao mesmo tempo, usar os mecanismos de inteligência, né? Seja a parte de georreferenciamento, seja a própria coleta de dados, né? Em prol de um banco de dados único que todos aqueles interessados tenham acesso e possa facilitar o processo decisório de cada um dos ministros. Além de que fazer com que os ministros se falem nos temas relativos, né, às questões da Amazônia. Então, esse é o papel que o Conselho irá desempenhar. Não é um papel simples, né? Nós temos que ter metas muito claras, né, objetivos palpáveis e não objetivos assim que sejam apenas palavras vazias, né, nomes bonitos, vamos trabalhar na bioeconomia, o desenvolvimento sustentável, e fica só no discurso. Então não podemos ficar no discurso, nós temos que ter a prática. Tá bem?
Encerrando a nossa entrevista coletiva, nós teremos a pergunta da jornalista Sara Ribeiro, da TV Band, sobre a contribuição do Maranhão para o Conselho da Amazônia. Por favor. Boa tarde, vice-presidente. Como o Maranhão pode contribuir para os avanços do Conselho a partir dessa reunião que o senhor teve hoje com o governador? O Maranhão, né, ele tem uma porção do seu território incluído aí na parte da Amazônia Legal, né? Nós temos aqui terras indígenas, tem reserva de área de proteção ambiental, né? E o Maranhão tem uns programas, né, como o que o governador mostrou, né, o programa do Maranhão Verde, né, que é uma iniciativa que pode ser colocada para os outros governadores com uma forma de eles conseguirem, né, avançar nessa questão. Assim como também ele já trabalhou na questão do zoneamento econômico e ecológico do bioma Amazônia, então a metodologia que foi utilizada ali é algo que também pode ser utilizado, porque nós temos outros governos estaduais que ainda não conseguiram avançar nessa questão. Então, ou seja, essa troca de informações, as experiências que os próprios governadores já vêm fazendo no âmbito aí do consórcio, ela terá hoje um outro instrumento, um outro organismo, que é o Conselho da Amazônia. Então é essa forma que eu vejo a contribuição do Maranhão. Está encerrada a entrevista coletiva do senhor vice-presidente. Nós agradecemos a participação dos veículos de comunicação que se fazem representar pelos senhores e senhoras jornalistas. Uma boa tarde. Olha, eu agradeço a todos pela qualidade das perguntas, né? Espero que tenha atendido aí os anseios dos veículos que cada um de vocês representa. Meu fraterno abraço a todos.